Vai lá, você começa hoje. Eu comecei da última vez. Você sabe que minhas aberturas são resumidas, né? Eu gosto de abertura resumida, já para entrar no tema quebrando o pau. Então vai, quebra tudo aí. Vai, Popozuda. Mas isso não é uma crítica às suas entradas, tá vendo? Mas eu não achei que fosse crítica, não, bebê. Mas pela minha reafirmação pode ser agora, né? A gente pode entrar numa discussão freudiana aqui. Eu tava te esperando tanto tempo que o meu acabou, tadinho, ó. Pois é, menina. 2h30 aqui. 2h30 esperando. Chega de mimimi, Daniel. Não reclama, não. A vida é assim, entendeu? Acordei às 5 da manhã hoje. Mais. Umas craquete adiante aí já, da página 72 em diante. Se concentra aí, menino. Olá, estamos de volta com Aprendizes de Joana, hoje trazendo o último item do capítulo 3 do livro Gratidão, Psicologia da Gratidão, né? Onde a gente vai abordar hoje o tema sobre gratidão pela vida. Muita conversa boa para rolar aí, né, Ju? É isso aí. É um item relativamente curto, mas que traz uma beleza e uma profundidade e um convite. Então, vem com a gente agora está te convidando, te intimando para as páginas 72, 73, 74, 75, 76 e 77. Falar da gratidão pela vida. Toda semana nós temos um convite bom, né? Você viu que hoje eu já comecei com uma intimação. Ju, falar de gratidão pela vida é falar da vida, né? Do nosso dia a dia, da nossa concepção, de tudo que forma a nossa vida. Então, é bem amplo, é um assunto que vai render pra caramba hoje. E a gente pode começar falando sobre o que hoje, hein, Ju? Dani, até assim, às vezes a pessoa não tem o livro, então, só explicando, o iniciozinho desse trecho, Joana de Ângeles, ela é tanta sabedoria, assim, que parece até que ela fica voltando no assunto, mas ela tem a habilidade de, às vezes, explicar aquilo com outras palavras, sempre com uma riqueza, e ela vai novamente nos chamar a atenção para a questão da evolução do ser, não é? Do quanto... Como é que a gente vai, por exemplo, pensar a vida sem falar de Deus, sem falar da fonte geradora da vida, ou sem pensar, por exemplo, a respeito da finalidade da vida. Então, o capítulo inicia nos convidando a refletir sobre tudo isso que nos constitui, que nós somos, onde estamos, a nossa finalidade. E ela traz logo no primeiro momento aqui a lei de amor, né? Funcionando no mais profundo significado, né? Então, quando a gente pensa em amor, a gente precisa clarear um pouquinho as nossas vistas aí, né? Se poderia dizer assim como um poeta, né? Romantizar. Mas quando a gente começa a estudar e percebe, não que a gente não saiba, mas parece que a gente é lembrado a cada momento aqui do livro, como você falou, né? Sim. E aí, logo no terceiro parágrafo, assim, ela traz o tamanho que somos, né? Havendo adquirido discernimento e razão, a vida se lhe corpifica nos 100 trilhões de células do organismo, incomparável mecanismo de harmonia e interdependência, sob o controle da psique.
Uhum. em última análise, do self original, do qual procedem todas as manifestações físicas. Sim. Então, olha o nosso tamanho, olha o quanto de coisas estão ligadas, interligadas ao mesmo tempo e funcionando ao mesmo tempo, né? Essa interdependência, que não é uma dependência, interdependência no sentido de tudo trabalhando junto ao mesmo tempo e a favor, para frente, rumo a uma evolução, rumo a uma melhora, rumo à plenitude, né? Como ela bem traz em vários momentos. Perfeito. E ela justamente vai trazer esse primeiro sentido de falar da vida, de falar da evolução, de falar de como lentamente nós vamos ali da evolução das manifestações primárias até a gente conseguir, não é, a transcendência, e ela lindamente nos convida para a busca da plenitude, né? Que a busca da plenitude é, é a glória, ela vai dizer que é a glória de ser-se o que a vida se está predestinado, pela injunção da força criativa, quer dizer, pela ordem da força criativa. Ela lembra novamente, olha, a gente não é fruto de um acaso, não é isso? Então, independendo das coisas, e sim resultante da essência de que cada qual é único e deverá unir-se à inteligência cósmica, tornando-se realmente consciente da unidade universal. Olha que beleza, ela retoma aí o conceito divino, de pertencimento, de quem somos. Ju, você trazendo essa reflexão me lembrou de Heráclito. Vamos lá. Heráclito nos fala o seguinte: nós somos e não somos ao mesmo tempo. Ele traz assim para a gente entender um pouco com mais facilidade, que eu demorei para caramba para entender esse cara aqui, pelo menos nesse conceito apenas. Ele traz assim o exemplo, né? Será que a gente toma banho 2 vezes no mesmo rio? O que ele quer Da dizer com mesma isso? forma, né? Oi? Não da mesma forma, não é isso? Não da mesma forma, né? Ele afirma, né, que a gente não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Primeiro, porque é um local. Segundo, que o rio passou, a água já foi. Então, se renovou, entrou uma nova água, uma nova célula, enfim. E esse mecanismo de ser e não ser ao mesmo tempo, somos o mesmo, mas não somos o mesmo no instante seguinte. Essa busca da plenitude, essa busca pela renovação, essa busca para a evolução que tanto nós caminhamos, passa um pouco por isso, né? De sermos nós, mas ao mesmo instante seguinte não sermos mais nós, sermos seres que buscam essa plenitude, essa melhora íntima, né? Essa busca pelo novo, né? Pelo caminhar numa nova estrada, para que a gente possa ter algum resultado diferente ao final dessa estrada, né? Sim. E, bom, Joana vai usar, então, uma palavra que tem muito a ver com isso que você falou, Dani, já no primeiro parágrafo da 74, ela vai dizer que a busca, portanto, da transformação. É isso. Se a gente não toma banho, né, no mesmo rio, da mesma forma aí 2 vezes, é porque estamos em constante o quê? Transformação. Então, a busca, portanto, da transformação para melhor a cada instante é o hino de louvor e de gratidão à vida, que se experiencia em consonância com a harmonia cósmica. E é isso, Ju. Essa eu acho que é a melhor forma de gratidão à vida, né? Quando ela traz essa transformação para melhorar, né? Nós precisamos colocar em nosso dia a dia que nem as nossas sombras são momentos ruins, né? Minha sombra perturbadora. Talvez seja a sombra da melhora.
seja a sombra que nos faça enxergar as nossas dificuldades, os nossos desafios, e que nós possamos usar as nossas sombras a nosso favor, para que nos auxiliem no autodescobrimento, em tudo que for alto aí, né? Tudo que tem de alto aí. E bom, Joana fala disso, Dani, que o quanto a plenitude ela dilui e ela absorve a sombra. Então, essa nossa busca, através da transformação, através da gente conseguir se olhar por completo, a gente vai fazendo desaparecer aquelas marcas ancestrais que dificultam o nosso processo de autoiluminação. Mas, e tem uma coisa que eu marquei aqui, e eu coloquei assim, olha, atenção, alerta do lado do parágrafo. Quando você desenha asteriscozinho, assim, sabe? Há sempre tentativas humanas para a boa vida. Ó, boa vida. O que equivale a dizer o acúmulo de bens e de conforto, exigências do ego, em detrimento da vida boa e serena, conforme anela o self. Então, precisamos ter o nosso foco em gratidão à vida, na busca da plenitude, da transformação, mas vamos sempre colocar aquele alertazinho, que o ego da vida boa, né? Ju, posso jogar mais um baldezinho de água fria aí? Que eu também... Eu fico lendo, não é nem balde de água fria, é brincadeira. É porque quando a gente começa a se conectar às várias linhas e busca estudar psicologia da gratidão e ver vários conceitos que nos auxiliam no dia a dia, quando se fala de autoconhecimento, né, parece uma palavra fácil, autoconhecimento, né? E aí, eu estava numa leitura aqui sobre a vida de Jung e tal, né? Estou aprofundando esse cara aí agora, né? Estou falando nele. Então, E ele traz uma reflexão muito interessante sobre o autoconhecimento. Não está na nossa cultura o autoconhecimento. Há pouco tempo, o autoconhecimento em relação ao próprio corpo era tabu. Em lugares distantes, ainda é assim. A masturbação, o sexo e seus derivados não eram e ainda não são discutidos de forma esclarecida e quem dirá o íntimo de nossas mentes. perfeito. Então, e a gente quando a fala gente... tanto, né? Está falando aqui dessa transformação, da gente praticar a gratidão. A gente tem feito os exercícios na live, não é? Na quinta-feira, agora às 19 horas, onde a gente fica futucando, buscando o que a gente tem ali nos nossos porões, o que temos nas nossas sombras, nas características, e o quanto estamos efetivamente despreparados e evitamos assuntos mais difíceis, palavras mais dolorosas, porque aquilo pode doer, vai mexer. Isso significa que, isso que você falou, né? O quanto esse alto, né? Me chamou muito a atenção, Ju, porque é um exercício que eu faço comigo. Nossa, como eu estou me descobrindo. Aí, quando eu li, eu disse assim, como eu não estou me descobrindo? Como tem coisas que aquele vermelhão ainda sobe, aquela sensação de calor sobe, assim, né? E aí você não consegue tratar de forma direta. E aí eu me pergunto, mas por que eu não consigo? Por que eu não consigo avançar em determinados assuntos? Por que ainda eu tenho essa dor? Será que é minha sombra aí? Será que é alguma coisa que anda me travando? Fica no meu inconsciente, vem para o meu consciente? Então, essa busca da plenitude, essa busca do autoconhecimento, da autorrealização, do ser luminoso, está distante daqui ainda. Sim.
muito distante. Eu me lembrei agora que no consultório, às vezes, eu sabia que tem gente que ensaia o que vai falar na terapia, Dani. A gente tanto não está acostumado com o autodescobrimento que a gente, às vezes, vai para o processo terapêutico e, por diversas vezes, os pacientes falam assim, nossa, eu ensaiei tudo, fiquei pensando tudo que eu ia chegar aqui e dizer para você, e eu falei tudo diferente, né? O roteiro não casou. E que bom, não é? Porque você imagina que tipo de sabotagem é essa, que a gente ensaia aquilo que a gente vai falar do autodescobrimento. Olha, eu vou escolher. Eu só quero tocar nesse assuntinho aqui, tá bom, Daniel? Às vezes a gente até começa conseguindo tocar apenas naquele momento, mas logo se desencadeia. É como a gente está desbravando o livro aqui, né? A gente acha que gratidão, a gente vai falar sobre gratidão, coisas... Cara, o quanto a gente já for buscar, o quanto quem nos acompanha também está indo buscar mais coisas, porque vai dando sede, né? A gente vai ficando com sede de mais assunto, de mais discussões, de mais argumentos, para a gente cada vez mais colocar de forma mais clara, né, os estudos que a gente traz. Mas Pois essa foi boa, vou guardar essa para mim. Mas ó, que engraçado, né? Já que o negócio é para alto, e eu estou aqui falando dos outros, nós fizemos isso, não é? De todos os livros da série psicológica. Você acha que por que a gente começou com psicologia da gratidão? A gratidão é uma palavra conhecida, né? Gratidão é uma palavra fácil, gratidão é uma palavra bonita. Vamos começar por aquilo que a gente acha que é mais fácil, talvez? O que me anima é que tem mais uns 12 ou 13 livros aí para a gente continuar estudando. Pois é, tantos outros títulos, né, da obra de Joana de Angelis, Autodescobrimento, o Homem Integral. Assim, não vamos começar por esse agora não. E agora a gente está descobrindo que para falar de gratidão, a gente tem que falar de plenitude, de self, de transformação do ego, de olhar para as nossas sombras, porque é dessa forma que a gratidão ela vai funcionar. De autoconhecimento. Ainda na página 74, Ju, você trouxe o primeiro parágrafo, que é uma forma da gratidão à vida. No segundo, né, nesse cometimento não ocorrem imediatas alterações significativas do ser, mas na maneira como vive cada qual, se mantendo na sua estrutura superior em contínua ascensão espiritual. Eu anotei isso como uma gratidão contínua, como se fosse uma continuidade da nossa gratidão pela vida. Esse trabalho para o espiritual, né? Esse trabalho para a elevação, para ficarmos mais leves, né? Tratarmos de forma mais branda a nossa existência, né? E também no próximo, onde afirma-se que o mundo é resultado de contrastes. Ficou muito claro para mim o quanto precisamos ser claros, ser gratos pelo diferente, né? Pelos contrastes, que isso nos faz crescer, isso nos faz olhar diferente para a nossa existência, para o nosso mundo, para a nossa sociedade, para a nossa família. Perfeito. E Joana de Anjos vai falar, então, muito de agora, né, nessa parte, aqui nessas páginas, Dani, quanto é importante a gente pensar sobre essa questão do diferente, quanto é importante a gente pensar na questão dos contrastes, que nós somos compostos por, deixa eu ver aqui, olha, em tudo estão presentes duas faces da forma como ela fala, não é? O claro, o escuro, o alto, o baixo, o yin e o yang, tristezas, a alegria, o bem e o mal. E esses contrastes, essas diferenças, todas essas coisas que às vezes a gente está querendo fugir delas, elas são justamente aqueles desafios, são
a mola que vai nos impulsionar. É o propulsor, acho que você usou agora aí a questão da palavra da motivação. Por isso é muito importante a gente olhar para tudo isso de forma a, primeira coisa, desmistificar. Sombra não é mal. Sombra não é algo que, nossa, se é sombra, tá lá, tá escondido, eu não posso mexer naquilo. Se mexer, vai dar problema. Não, ela nos constitui. E se nos constitui, nós precisamos aprender a nos olhar como um todo. Né? Ju, na continuidade ainda da 74, ela fala, já entra na sombra, né? E fala aí que muitas vezes disfarça-se e dá a ilusão de que se pode ser essencialmente bom, nobremente generoso, completamente afetuoso, e aí vai, né? Essa seria uma sombra da nossa ilusão. Talvez tudo o que você citou acima, né? O bem, o mal, iluminado, escuro, etc., etc., tudo que a gente disso não queira enfrentar como um desafio, nós recalcamos, nós amassamos, nós amarrotamos e colocamos lá no nosso porão. Uhum. E aí isso daqui a pouco vira uma sombra que vai nos perturbar em algum momento da nossa existência. Eu sei que parece ser meio confuso, meio maluco, mas o negócio com uma essência e uma profundidade que nos causa até estranheza de como pensar sobre isso, né? É uma questão que, por exemplo, pensa, eu não quero lidar lá com, sei lá, um desafeto meu no dia a dia. Aí eu não falo nada, não comento nada e coloco no meu porão. E aí, daqui a pouco, eu enfrento uma outra situação no meu dia a dia, no meu cotidiano, com outra pessoa que não tinha nada a ver com aquilo. E eu desconto nela tudo que eu tinha recalcado do outro. Então, a gente vai somatizando e aumentando as nossas dispensas e vai despejando por aí, conforme a gente vai andando na nossa estrada. Perfeito. Tem uma coisa que a Joana de Ângeles fala aqui, que eu, estudando, e da forma como eu vim trazendo para as questões da vida, né? A gente pode pensar na palavra, me chama atenção, tanto como harmonia, como também em relação ao equilíbrio, por todos esses contrastes, que quanto mais a gente fica nessa dicotomia, muito lá ou muito cá, eu sou a pior pessoa do mundo, ou não, eu me conheço e eu conheço as minhas sombras, e aí a gente fica nessa ilusão também de que eu sei de tudo que eu sou, só que não trabalha, não transforma. Joana vai chamar atenção para isso. Olha, a sombra, dessa forma, ela não constitui um adversário perverso, mas um auxiliar no processo da autorrealização. Né? Pois que a vitória sobre as circunstâncias, às vezes denominadas as iagas, faz-se responsável pelo equilíbrio emocional. Agora que eu vi essa asiagas aí, eu não tinha visto essa palavra não. Olha, passou batido isso no meu dicionário. Dani. Sobrou para você hoje as palavras difíceis. Ou seja, não 8, não 80, a gente buscar o equilíbrio, a gente fazer uma coisa que Joana de Ângeles também vai chamar a atenção, e convidando sempre com palavras diferentes para a gente refletir, a busca da plenitude, a busca da transformação, e ela vai falar depois do despertar, quanto é importante a gente trazer as coisas para a consciência e a gente despertar. Posso só trazer o Asiagas aqui? Por favor, me salva dessa. Que é de azar, né? Que é de azar ou se faz recear, de mau agouro. Então, é nesse sentido que ela traz essa Asiagas aqui. Uhum, isso. Então, às vezes, denominadas de mau agouro, pode ser isso, né?
E mais para baixo um pouquinho, quem não tropeça jamais avança. Ai, gente, estou avançando bem, porque o que eu tenho tropeçado. Eu já ia falar aqui, ó, É, abafa o caso. Abafa não, é assim mesmo, filho. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. exatamente, porque todo caminho apresenta dificuldade. Somente isso acontece a quem se encontra de pé, prosseguindo adiante. Então, isso me reconfortou um pouco. Uhum. É isso aí. É Ai, Ju. indispensável, Dani, que o lado favorável de todas as ocorrências esteja à frente, após a sombra, em convite fascinante que será atendido no momento oportuno. Qual é o seu momento? Qual é o meu momento? Qual é o nosso momento? Avante! Precisamos despertar para esse momento e fazer desse momento em que a gente está vivendo nosso grande momento da nossa transformação. Começar a mudar essa ideia de que nós não temos a cultura do autoconhecimento e entender que autoconhecimento é muito diferente do que se criou no popular, que o ranço aí das pessoas que leem livros, digamos, de autoajuda, que autoconhecimento é uma coisa, digamos, mística ou que... Não, é a nossa evolução, é a lei natural da vida. Nos conhecermos para quê? Para chegarmos ao que é o nosso verdadeiro estado, luminoso, enfim, da nossa plenitude, por aí vai. Ju, trazendo na página 77, já que você falou aí da motivação, o outro gancho, o motor da motivação, eu anotei como um motor da motivação, quando ela traz assim, todo indivíduo normal, olha só que legal, gente, me normalizei agora. Todo indivíduo normal possui alguns conflitos básicos, como segurança e insegurança, amor e ódio, medo e coragem, aceitação e rejeição, alegria e tristeza. Quando é vencido um deles, logo surgem as perspectivas para a conquista do outro em contínuo esforço de autoaprimoramento. Então, cara, a gente é normal quando a gente diz, não, hoje eu não estou bem, hoje eu estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre. Nós temos os nossos momentos e isso é importante a gente poder tocar. Isso é importante a gente poder tomar uma consciência do que nós somos. Nós não vamos ser 100% alegres, nós não vamos ser 100% contador de piadas e todo mundo vai rir a todo tempo da gente. A gente precisa entender que em vários momentos nós vamos ter o nosso mini luto, nós vamos ter o nosso dia de pé esquerdo, como é que dizem no popular, né? Levantei com o pé esquerdo hoje. Tem dias que o nosso humor não vai estar 100%. Tem dias. Isso é normal. O que não é normal é transformar isso em normal. Nós precisamos sempre buscar a nossa contínua melhora. Perceber o que me deixou mal-humorado, o que me deixou extremamente feliz. Né? Não é vir com um roteiro para a nossa vida e ficar contando só coisas bonitas que a gente queira contar. A gente precisa também tocar os nossos sentimentos. Nós precisamos de, a todo momento, poxa, cair aqui nesse desafio, o que eu vou fazer para levantar logo ali no outro? Né? Porque não para de ter desafio. Não. Isso é bom, não é? E Joana dá uma receita, viu, Dani? Ela fala: buscar, portanto, a transcendência constitui o móvel básico do despertar para a realidade e para a superação, não é? Por exemplo, das nossas sombras. E ela fala ainda que a dor, de certo modo, logra induzir o ser humano a essa atitude, a atitude do despertar, com o objetivo de nos libertar das aflições, não é? Então, entender que os incômodos incomoda, dói, é ruim quando a gente está com aquela sensação de tristeza, viver o luto, viver a saudade, viver uma série de outras coisas. Mas para que isso? Para que esse incômodo? Para que viver esse diferente?
ela em algum momento, eu acho que a gente esqueceu até de comentar, não é, Dani? Que se tudo fosse equilibrado, que se não houvesse essa dicotomia, o sentido existencial perderia seu significado. Por quê? Porque a gente estaria, imagina se todos fôssemos bons, se todos já estivéssemos aqui sem enfrentar um desafiozinho de precisar ser paciente ali com aquela pessoa da nossa família. Aí, não é? E se fôssemos, então, estivéssemos nessa condição e se fôssemos espíritos puros, a gente não ia ficar parado. A gente já está justamente querendo estar em outro lugar para ajudar os outros. Só que a gente quer o bônus sem, né, enfrentar o ônus, digamos assim. Que é o melhor pelo mais barato, né? Não, a gente só quer o sorvete. Casquinha, não. Ó, para reafirmar ainda isso que nós estamos falando, ela traz aqui na 74 para 75. É normal e saudável deixar-se vivenciar por uma raiva momentânea, por uma tristeza justificada, por uma reação ante a agressividade, não se permitindo, no entanto, transformar esses fenômenos emocionais em estado generalizado de comportamento. Ou seja, a gente também pode se permitir, né? A gente não precisa ter essa autocobrança tão feroz. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos, não é passar a mão na nossa cabeça, mas a gente precisa olhar com carinho para dentro da gente, porque senão a gente só vai ver coisa, minha vida é tão ruim, minha vida é tão isso, minha vida é tão aquilo, eu não consigo encontrar motivos para agradecer a minha vida. Eu ouço de vez em quando essas frases. Então, quando a gente percebe a imensidão dessa existência, dessa vida, de tudo que compõe ela, como não ser grato? Perfeito. Vamos finalizar, então, com a frase do último parágrafo, Dani, que ela é tão bonita e fala da gratidão pela vida? Vamos. Vai lá. Assim sendo, a gratidão pela vida em todas as formas como se apresenta, em cada indivíduo é sublime desiderato a alcançar, pleno e feliz por viver. É isso aí. Então, é o nosso desejo, é o que nós queremos alcançar. Ser plenos, sermos felizes e sejamos gratos, então, pela vida em todas as formas como ela se apresenta. Seja nas formas dos desafios, nas formas das coisas diferentes, lembrando que a todo instante nós estamos nos transformando, e isso é muito bom, isso nos move, isso nos faz avançar, nos faz sair das zonas de conforto, né? Da ilusão de que já está tudo muito bom. E Ju, finalizando então com essa reflexão maravilhosa que você trouxe aí, já deixar 2 convites, né? Para a próxima semana nós vamos abrir o capítulo 4 do livro Psicologia da Gratidão, onde nós vamos falar sobre a conquista da plenitude pela gratidão. E também convidar vocês, todos nós, juntos e reunidos, juntos e misturados, para a nossa live hoje à noite, 19 horas, aqui pelo canal do Clara, onde nós vamos abordar algumas cositas, como se diria, né? Sim, de gratidão pela vida. Exatamente. Ju, olha, grande beijo, boa e ótimos final de semana. Quem estiver assistindo na segunda, boa semana. Quem estiver assistindo na quinta, ótimo final de semana e vamos nós. Tchau, gente. Até breve. Deixa a curtida e comenta. Destaca o trecho que você gosta. Deixa aí a sua participação para a gente interagir, melhorar, né? Fala aí para a gente qual é a sombra que você está vendo. Beijo, Dani. Beijo.